Glória a Deus. Boa noite de salvação para todos. A paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor para você que está nos ouvindo através desse culto online. Mais uma vez, você está dando a honra para nós entrarmos no seu lar com a palavra profética. Glória a Deus pela vida do pastor João, que teve essa visão de fazer essa transmissão do culto online, até porque, devido ao momento, o processo que a gente está passando, esse é temporário, vai passar, porque Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que há de ser revelado. Então isso vai passar, mas enquanto isso não passa, tem pessoas que estão sendo edificadas nos seus lares, no seu trabalho, num aparelho celular, no notebook, em qualquer outro lugar que possa ter acesso à internet. Queridos, eu quero meditar com você num texto, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo de número 4, a partir do versículo 6. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é o capítulo 4, o verso de número 6. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso de número 6. Vamos ler? O texto diz assim: porque eu já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia, não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Procura vir comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma João Marcos e traze contigo, porque é muito útil para o meu ministério. Eu quero frisar aqui o versículo de número 10, apenas a parte A do versículo 10, que diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Queridos, esse é um texto que nos chama a atenção, devido à dramaticidade das palavras que Paulo traz ao coração do seu amado discípulo Timóteo, que ele mesmo diz que foi gerado em suas entranhas. E Timóteo, um filho na fé de Paulo, que a gente sabe muito bem que foi um pastor, um jovem pastor de uma igreja dentro de uma cidade, uma metrópole chamada Éfeso. Apesar dele ser jovem, mas era alguém que tinha sido criado aos pés da sua avó, da sua mãe, e tinha base, tinha fé, uma fé constante, uma fé firme e concisa. Porém, Paulo sempre teve a preocupação, pastor João, em seus ensinos, de trazer a Timóteo uma responsabilidade, porque ele sabia muito bem que as paixões da mocidade, que talvez poderia alcançar Timóteo, talvez poderia frear o seu ministério, ou até mesmo fazer com que ele se esfriasse na fé, não por má conduta, mas pelo processo das paixões que a mocidade assim implica na vida do jovem. Já naquela época, Paulo já tinha essa preocupação, ensinar para Timóteo para que ele fortificasse na graça que está em Cristo Jesus, e que para ele repetisse tudo aquilo que Paulo havia ensinado. Paulo, quando escreve isso, tem essa preocupação de fazer um sucessor esse que viria a continuar a obra do Calvário, a continuar a pregar, a implantar igrejas. Essa preocupação de Paulo era iminente, porque ele sabia que, apesar de Timóteo ser dedicado, ele também entendia que
ele enfrentaria alguns obstáculos no seu ministério. Por exemplo, era pastor de uma grande igreja numa cidade, uma metrópole, que era Éfeso. E Éfeso era assim, na sua cultura local, na sua visão panorâmica, dentro da cultura local, era uma cidade que tinha algumas dificuldades, porque apesar de ser uma cidade grande, a renda per capita de Éfeso era muito intensa. Era uma cidade que movimentava muito dinheiro em espécie, mas era uma cidade também idólatra, que tinha algumas questões ali para se resolver. Primeiro, a cidade de Éfeso era uma cidade que era regida por duas entidades. Primeiro, uma entidade chamada o deus Baco, que era o deus Dionísio, o deus do vinho. Segundo, uma entidade chamada Artemis ou Artemisa, a Diana, a deusa do amor. E essa cidade havia um conflito de ideias, havia um conflito no mundo espiritual, porque Paulo sabia a guerra espiritual que Timóteo ia enfrentar, porque os adoradores dessas entidades influenciavam de forma direta a cultura, os modos viventes de toda a sociedade de Éfeso, local dessa determinada cidade. Havia também uma escola de filosofia grega que ensinava uma espécie de um evangelho meio misturado, doutrinas sobre o gnosticismo, que consistia em quê? Gnosticismo nada mais é do que o conhecer os mistérios, conhecer a sabedoria oculta, conhecer aquilo que está por detrás das cortinas. O gnosticismo, ele não é uma religião, é uma filosofia de vida. Por isso que Paulo, quando escreve a carta de João ao Apocalipse, citando a igreja de Éfeso, ele está dizendo: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, volte às primeiras obras. Mas também, apesar dessa repreensão, Paulo, ele dá um elogio à igreja de Éfeso, dizendo: olha, eu tenho visto que tu tem rejeitado aqueles que dizem apóstolos e não são, e por causa disso você tem achado eles mentirosos. Ou seja, imagine uma cidade com milhões e milhões de habitantes, vivendo uma guerra espiritual, onde duas entidades dominavam essa cidade: feitiçaria, idolatria, prostituição. Em contrapartida, um falso evangelho também fazia guerra, ou tentava penetrar, ou tentava mudar a cultura daquela cidade. É por isso que Paulo, em Éfeso mesmo, dando um conselho aos crentes de Éfeso, dizendo que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra as pessoas que propagam essa falsa doutrina, não é contra os falsos apóstolos a guerra, não é contra os adoradores de Diana, não é contra os adoradores do deus Dionísio, deus Baco, deus do vinho, não é contra as pessoas carne, é contra os poderes, é contra as potestades, os principados. Ou seja, a guerra não é aqui no campo físico, a guerra é aqui no campo espiritual. Paulo tinha ciência dos problemas, da dificuldade que Timóteo ia enfrentar, aconselhou, doutrinou, revelou o seu caráter de um bom servo, de um homem fiel a Deus. Só que ele estava entendendo que ele deveria passar essa responsabilidade, deveria passar o seu cajado ou o seu legado para alguém responsável. Sempre quando a gente olha para Paulo, logo a gente remete o quê? A Timóteo, filho na fé. É algo sequente no pensamento de Paulo. Paulo, quando escreve a primeira carta a Timóteo, ele dá os primeiros conselhos a um obreiro.
para que o obreiro seja temente a Deus, marido de uma só mulher, não espancador, não dado muito ao vinho. Ou seja, que ele pregue a palavra da verdade, mas primeiro salve ele mesmo, para depois salvar aqueles que estão lhe ouvindo. Paulo também cita sobre o seu apostolado na prisão, que ele foi fiel a Deus na prisão, que ele foi fiel a Deus mesmo, tendo dupla cidadania, judeu, puro sangue, fariseu e cidadania romana. Paulo também fala sobre o bom soldado de Cristo. Paulo fala para Timóteo fortificar na fé, na presença de Deus, dar um bom testemunho. E no versículo, capítulo 2, do versículo da primeira carta a Timóteo, melhor dizendo, da segunda carta a Timóteo, do capítulo 2, do versículo 3, olha o conselho que Paulo dá a Timóteo: sofra comigo como bom soldado de Cristo. Que conselho, hein? Sofra comigo como bom soldado de Cristo. Porque que ninguém que se envolve, ou ninguém que milita com as coisas do reino, ele pode se embaraçar com as coisas dessa terra. Paulo está dizendo: se você tiver a intenção, tiver o teu coração no reino, e se entregar para a obra e militar nessa obra, você de modo algum pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Senão você perca de tempo para você. Você vai perder tempo. Paulo também fala de um obreiro aprovado, que tem que ser aprovado por Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo fala que nos últimos dias virão dias tenebrosos, homens amantes de si mesmo, presunçosos, desobedientes a pai e mães, perdendo a afeição natural, homens que vão dar ouvido a fábulas, a história. Paulo também diz que vai vir um tempo, ou seja, onde a pregação vai ser deturpada, vai ser violentada, vai ser adulterada, mudada a sua fórmula, aonde muitos sentirão comichão nos ouvidos, não suportando a sã doutrina. Ele já estava avisando a Timóteo que viriam tempos difíceis. Saudações aos irmãos da igreja de Éfeso, saudações aos seus companheiros. Paulo fala da apostasia nos últimos tempos. No capítulo 4, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, diz: o Espírito diz expressamente. Ou seja, o Espírito está falando depressa. Que Espírito é esse? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, está falando expressamente, está dando um recado, está alertando de forma veemente, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Qual a diferença de se apostatar da fé e se afastar da fé? Existe uma diferença, porque tem gente que se desvia da presença de Deus, mas ainda afastado, ele tem um temor dentro do seu coração, porque quem sabe não está tendo força para voltar, devido à sua queda, ao seu erro, um pecado que ele cometeu. Talvez se sente envergonhado, sujo, incapaz, mas ainda no seu coração ele tem temor de Deus, mesmo afastado. Mas aqueles que se apostatam da fé, apostatar da fé significa ir contra a fé que um dia você serviu. É mais ou menos assim: alguém que um dia adorou, alguém que um dia glorificou, alguém que um dia foi batizado com o Espírito Santo, alguém que um dia levantou a mão, alguém que um dia profetizou, tomou ceia, subiu no altar, pregou, e hoje se afastou da fé e está falando mal dessa fé que uma vez foi alcançada a ele. O Espírito diz expressamente
insistência, com veemência. Muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a fábulas da história. Terão comichão nos ouvidos, assim não suportaram a sã doutrina. Paulo exorta também a Timóteo a fidelidade do ministério. Ser fiel como um bom ministro de Cristo. Ser alimentado pela fé, pela boa palavra, pela sã doutrina. Um conselho muito importante que Paulo dá a Timóteo, dizendo: não se precipite, ou seja, não seja afobado, se precipitando, ungindo ou impondo as mãos sobre os neófitos da fé, para que ele não se ensoberbeça e não seja instrumento do diabo. Paulo está dizendo: os novos convertidos, ensina primeiro, doutrina primeiro, faça com que eles aprendam aos pés da palavra, para depois, quem sabe, exercer o ministério. Ou seja, não tenha pressa de colocar a mão sobre ele, porque eles são novos convertidos, neófitos na fé. Depois de dar todos esses conselhos que Timóteo dá a Paulo, parece que a segunda carta de Paulo a Timóteo parece que é uma carta de despedida. Paulo já está prevendo que vai partir. Paulo já está prevendo que os seus dias na terra já estão se findando. Por quê? Homem que sofreu naufrágio, homem que foi preso, homem que passou as maiores calamidades, fome, prisão, 5 quarentenas de açoite, homem que foi chamado de tagarela, homem que foi preso na prisão domiciliar, depois voltou novamente para a prisão, homem que foi espancado em Atos 16, por simplesmente ele e Silas expulsar um demônio de uma jovem, foi espancado a noite toda por desfazer um ninho de Satanás, expulsar o demônio daquela jovem que profetizava e que adivinhava a vida das pessoas. Foi chamado de perturbador. Olha, gente, esse homem tem experiência de sobra para aconselhar qualquer pessoa. Aí, como chega no capítulo 4 da sua segunda carta a Timóteo, no versículo 6, que ele começa a fazer as últimas declarações, dizendo: Timóteo, quanto a mim, já estou sendo oferecido em oblação, ou seja, em aspersão de sacrifício. O que ele está dizendo? Daqui a pouco eu vou morrer. Daqui a alguns dias, ou alguns meses, ou talvez até algumas horas eu vou partir. Só que eu não vou partir dormindo, eu vou ser sacrificado. E alguns estudiosos dizem que Paulo foi decapitado. Quanto a mim, a minha vida não tenho por preciosa, Timóteo. Ou seja, eu não tenho mais nada a perder. Nesta vida, eu não considero a minha vida, eu não considero a minha existência, eu não considero o meu ser como precioso, a não ser, porém, contudo, todavia, que eu pregue a palavra que me foi exercida, que me foi dada, que eu cumpra o ministério do Senhor Jesus. Mas quanto à minha vida física, nada tem por preciosa. Pelo contrário, eu me sinto como esterco da sociedade. O tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo assim: olha, o que eu pude fazer eu fiz. Eu me gastei e deixei me gastar na obra. Só que a obra de Deus, ela não pode parar. Ela não vai se reduzir somente a mim, Paulo. Ela não vai se reduzir somente às igrejas a qual eu abri. A obra de Deus não vai se reduzir somente aos meus ensinos, somente os obreiros que eu consagrei. Ou seja, a obra precisa ter continuidade, mesmo debaixo de luta, mesmo debaixo de calúnia, mesmo debaixo de ameaça do governo, do imperador de Roma. Timóteo, a obra não pode parar, continua. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira,
e guardei a fé. Só que eu tenho uma notícia para te dar, Timóteo. Eu espero o meu Senhor naquele grande dia. De verdade, eu espero. Porque esse Senhor que eu espero, sabe o que Ele vai fazer comigo, Timóteo? Ele vai me dar a coroa da salvação. Ele vai me premiar com uma coroa de glória. Aleluia. Remanchuia sai. Porque valeu a pena eu sofrer, valeu a pena eu ser esbofeteado, valeu a pena eu carregar no meu corpo o espinho na carne. E por 3 vezes eu orei. E quando eu orei, o enviado de Satanás me bofeteou 3 vezes. E eu pedi para que esse mal saísse de mim. Aí bradou uma voz do meu ouvido dizendo: Paulo, calma, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória. Valeu a pena, Timóteo, eu passar tudo o que eu passei. E por valer a pena, sabe o que vai acontecer comigo? O Senhor vai me dar uma coroa de justiça. Mas não fica só reservado a mim, não. Vai dar para mim, que fui fiel a Ele, e todos a quanto amam Ele. Todos que amam a sua vida. Isso aqui é uma carta, pastor João, de um pai para um filho. Porque Paulo aqui está só. Melhor dizendo, até então está só. Logo depois ele cita quem? Lucas, o médico amado. Ele diz: procura vir ter comigo depressa. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Nas minhas 3 viagens missionárias, eu tinha companheiros do meu lado. Eu tinha pessoas que me solicitavam, pessoas que me pediam conselho. Eu escrevia a carta, eu tinha obreiros. Eu era alguém que quando pregava, as pessoas sentavam para me ouvir. Nas minhas 3 viagens missionárias, sempre tive caravanas comigo. Mas agora eu estou só numa cela fria, fétida. E Deus já me disse que daqui a pouco eu vou partir, vou deixar um legado. Mas antes de eu partir, vem ter depressa comigo. Aí ele cita um obreiro chamado Demas, porque Demas me desamparou amando o presente século. Foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Delmácia. Só Lucas está comigo. Traz contigo João Marcos, porque é muito útil para o ministério. Eu enviei a Tíquico para Éfeso. Paulo está dizendo assim: você vai vir, mas a igreja de Éfeso não vai estar sozinha. Vai ter alguém para te substituir, ou para ficar lá na igreja, enquanto você estiver comigo. Tíquico, quando você vier, olha o pedido que Paulo faz, querido. Traz a minha capa, que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. E principalmente os meus livros. Capa aqui, irmãos, fala de autoridade. Pode ser usado em 2 sentidos: autoridade e para aquecer alguém que está com frio. Paulo está dizendo: olha, eu sei que eu vou morrer, mas eu não quero morrer só. Eu quero a tua companhia comigo. Eu quero que você esteja perto de mim, Timóteo. Me dá um abraço. Traz a minha capa, autoridade. Capa fala de autoridade. E os meus livros, ou seja, os meus escritos para me meditar. Mas Timóteo, você vai morrer. Aliás, mas Paulo, você vai morrer, não tem problema, eu quero meditar.
Mas Paulo, você vai partir, mas não tem problema, eu quero meditar. E quero um abraço seu. Aí ele continua dizendo: Alexandre o latoeiro me causou muitos males, que o Senhor lhe recompense segundo os males que ele me fez. Sabe o que ele está dizendo? Esse Alexandre latoeiro, ou Alexandre o ferreiro, me causou muitos males, dizendo, ou seja, por onde eu passava pregando a verdade, ele ia desmentindo, desfazendo tudo aquilo que eu pregava. Me causou males, angústia. Timóteo, cuidado com ele, guarda-te dele, porque ele resistiu às nossas palavras. Ou seja, eu pregava, ele desmentia, falava que era mentira. Eu ensinava, ele resistia. Isso aqui para mim é deprimente, irmãos. Versículo 16 aqui me dói na alma. Ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ou seja, eu fui preso, eu fui espancado, eu fui jogado para fora como que morto, e ninguém foi me assistir, ninguém veio me defender, ninguém veio dizer que eu era inocente, me dar um abraço. Me desampararam. Aqui está falando, irmãos, é Paulo. Está falando de alguém que era cercado por obreiros, pessoas, alguém que doutrinava, alguém que enchia a igreja, alguém que fazia sinais, prodígios e maravilha, alguém que por onde passava, irmã Rose, os seus lenços, seus aventais curavam as pessoas. Ou seja, era alguém de influência, alguém que era autoridade espiritual. Agora, no seu último dia da sua vida, ele diz: ninguém está comigo, todos me desampararam. Aí ele continua: mas mesmo assim o Senhor me fortaleceu, aleluia, e me livrou da boca do leão. Eu fiquei livre das ameaças de morte. O Senhor me livrará de toda má obra, para o seu reino celestial. A Ele seja dada honra e glória para os séculos dos séculos. Mande a saudação especial para Priscila e Áquila, na casa de Onesíforo. Era uma casa como se fosse uma espécie de um ponto de pregação, uma nova igreja que estava surgindo. Olha, alguém solitário, alguém numa cela fétida, fria, alguém prestes a morrer, a sua saúde debilitada, e ele se lembrando de pessoas que não poderam estar com ele. Isso aqui é para gente crente mesmo, irmão. Alguém no sofrimento, alguém abandonado, dizendo: manda saudação para o irmão Áquila, para a irmã Priscila, manda saudação para Tíquico, manda saudação para Onesíforo, para Filemão. Não se esqueça dos irmãos lá de Éfeso, de Filipenses. Ou seja, mesmo que ele estava abandonado, mesmo que ele estava triste, solitário, ele não esquecia dos seus filhos na fé, ele não esquecia de quem foi gerado de suas entranhas. O que eu quero dizer com isso? Quem sabe muitos de nós, e você que está nos assistindo agora por esse culto, se encontra assim, tanto orou por pessoas, tanto ajudou, tanto salvou vidas, tanto curou em nome de Jesus, tanto fez por tanta gente, e agora em momentos difíceis de adversidade, você se encontra só, abandonado. Ai, achou, mando esse. Quem nunca disse isso aqui? Talvez não com essas palavras, mas com o coração. Estou falando de Paulo, um pastor, um apóstolo, um líder. Ele diz: ninguém veio à minha defesa, ninguém veio para me ajudar, para me socorrer. Mas com tudo isso, o Senhor me tirou da boca do leão, me livrou de toda a má obra.
Aí ele diz: procura vir ter comigo antes do inverno. Vem depressa, Timóteo. Eu não quero morrer só. Eu não quero morrer nessa cela fétida e fria. Eu quero um abraço seu. Vem depressa. Eu sei que é difícil você chegar até aqui, mas corre, faz o possível. Eu sei que talvez para você é longe, mas vem me dar um abraço. Vem antes do inverno. Vem rápido. Vem depressa. E outra coisa, antes de você sair de Éfeso, manda saudação também para a irmã Cláudia, para o irmão Lino e para o irmão Êmbolo. Que a paz de Jesus esteja com teu espírito. Que a graça seja convosco. O corpo de Paulo tomba na terra, mas a alma é recebida na glória. Quem nunca se sentiu como Paulo? Quem nunca se sentiu como Paulo? Como assim, Sanas? Momentos que a gente mais precisa, amigo nos abandona, companheiros de ministério nos abandona, pessoas que oravam junto com a gente nos abandona, pessoas que tomavam ceia conosco e até mesmo trocavam o cálice conosco nos abandona, pessoas que a gente curou no nome de Jesus, que a gente orou, expulsou demônio, pessoas que a gente tirou da sarjeta, pessoas que a gente alimentou, pessoas que a gente deu a mão, abraçou, ajudou, abençoou, livrou da boca do leão. E agora no momento difícil, no momento de solidão, de cárcere, ele diz: ninguém foi na minha defesa. A solidão é triste, querido. O abandono machuca, magoa. E principalmente a ingratidão de pessoas que caminhavam contigo, de pessoas que estavam contigo, de pessoas que sentavam na sua mesa, de pessoas que muitas das vezes você tirava a roupa do corpo e dava para ela se vestir, alimentava ela. E aqui eu não estou dizendo, como diz um ditado popular, dizendo para você jogar na cara de ninguém, para você lembrar dessas coisas. Não, eu estou falando em momentos de dificuldade, onde a gente precisa muitas das vezes de um abraço, de um beijo, de um aperto de mão, de alguém só para estar do nosso lado, emprestar o ombro para a gente chorar. E aí a gente diz e se sente como Paulo na minha primeira defesa: todos me abandonaram, mas mesmo assim Deus me livrou da boca do leão, mas mesmo assim Deus foi comigo. Mando isso, foi assim com Jesus. Lembra do Getsemane? Discípulos dormiram. Jesus disse: poxa, será que nem por um minuto vocês podem orar comigo? Porque a minha alma está angustiada até a morte. Ele diz: Pai, se necessário for, se possível for, se tiver alguma possibilidade de me afastar esse cálice de mim, afasta, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Querido, tem hora que a gente cansa, tem hora que é labuta do dia a dia, labuta diária, luta no ministério, luta na família, a adversidade. Tem hora que a gente precisa de um companheiro do nosso lado. Tem hora que a gente precisa de um Timóteo para nos abraçar, para andar com a gente e dizer: eu estou contigo. Tem hora que a gente precisa de alguém para interceder, para orar por nós, para clamar a Deus pela nossa vida. E quem sabe você não está se sentindo como Paulo neste momento. Talvez a tua prisão não seja física, talvez a sua prisão não seja com algemas, mas a tua prisão seja uma prisão espiritual.
onde você se sente só, abandonado por algum motivo, ou até mesmo alguma queda, alguma falha sua, alguma coisa que aconteceu no percurso da sua vida e você parou e desanimou e está olhando para um lado, está olhando para o outro, dizendo: não tenho ninguém me ajuda, ninguém me liga, ninguém me manda uma mensagem, ninguém ora por mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu quero profetizar sobre a tua vida, em meio a esse cárcere que você está vivendo, em meio a essa luta que você está vivendo, Deus vai vir a um Timóteo para te ajudar, para pegar na tua mão, para chorar contigo, para orar com você. Você não está sozinho, Deus está contigo e vai te livrar da boca do leão. E eu encerro dizendo para você o seguinte: que a solidão, ela machuca a gente, ela dói. Se sentir sozinho em momentos de adversidade, se sentir sozinho em momentos de tribulação, é triste. Paulo estava prestes a morrer, sabia realmente para onde que ele ia, tinha certeza que o Senhor daria a coroa da vida para ele, mas ele era humano, precisava de uma companhia, precisava de um aconchego. Quem sabe você que está me ouvindo nesta hora não se sente como Paulo. Como, Sanderson? Solitário, sem ninguém do teu lado para orar por você, sem ninguém do teu lado para te abraçar, sem ninguém do teu lado para emprestar o ombro para você chorar suas mágoas. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vai enviar um Timóteo para te ajudar. Você não está sozinho não, querido. Sabe como é que é? Às vezes mesmo a gente cercado de pessoas, a gente se sente sozinho, porque tem gente que não consegue entender a dor, o momento, ou a adversidade que a gente passa. Ei, não tem crente fortão, crente super-homem, crente mulher maravilha não, querido. O dia mal vai chegar para a tua vida, o dia da adversidade vai chegar na tua vida, e se você ficar solitário, você vai ser fadado ao erro, ao fracasso, ou até mesmo à morte espiritual. Mas Deus nesta hora está te dizendo: eu vou te livrar da boca do leão, eu vou te livrar dessa prisão, eu vou te livrar desse cárcere espiritual, e vou colocar um Timóteo do teu lado para te ajudar. Você não está sozinho. Ei, em tempos de solidão, Deus sempre envia alguém para estar do nosso lado. Mas Sanderson, a palavra diz que o Espírito Santo vai nos consolar. A palavra diz que Ele vai para o Pai, mas não nos deixaria só, enviaria um Consolador que intercederia por nós. Sim, o Espírito Santo sempre está do nosso lado, o Espírito Santo sempre está nos consolando. Mas é sempre bom ter um amigo de oração, é sempre bom ter uma mão que nos estende quando a gente precisa. É sempre bom ter alguém que diz assim: eu estou orando por você, viu? Eu estou orando para a tua família, eu estou orando pelo teu casamento, viu? Tu não está sozinho não, ainda que o ataque do inimigo tenta te derrubar, eu sou o Timóteo de Deus para a tua vida, estou orando por você. E eu aprendo com esse guerreiro chamado Paulo, que nós somos humanos. A gente chora sim, a gente se entristece sim, muitas das vezes vem os questionamentos da vida assim. A gente é humano. Enquanto a gente estiver nessa carne aqui, nesse corpo, a gente vai sofrer, a gente vai padecer, mas Deus sempre vai colocar alguém do nosso lado para nos ajudar. Como diz a palavra, que sejam dois, que se um cair, o outro levanta. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração e dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho não. Talvez
você pensa que está sozinho, mas tem alguém orando por você. Tem um Timóteo que está vindo depressa, correndo, para colocar a capa sobre os teus ombros, para te aquecer desse frio da solidão. Tem um Timóteo que está vindo correndo rápido, para te entregar os pergaminhos, o quê? A palavra, para você meditar nela. A gente precisa de amigos, de parceiros, de oração em momento difícil. Ninguém consegue vencer sozinho. O corpo de Paulo tomba na terra e a sua alma é recebida no céu. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente cego. Ei, para me encerrar de verdade, sabe o que o Espírito diz ao meu coração nesta hora? Está enviando um Timóteo para te dar a mão, está enviando um companheiro para te ajudar, está enviando um guerreiro de oração para orar por você, está enviando alguém para emprestar o ombro para você chorar. Você não está sozinho.